Ao pedirmos a Deus que incendeie nossas vidas, nossas almas, nós estamos pedindo para que o Espírito Santo tome posse de tudo em nós. Nós, de fato, não temos a consciência, muitas vezes, do que significa uma alma, né? No fogo, uma alma incendiada. Mas incendiada de quê? Que chama é essa? Que chama é essa que nós pedimos ao Espírito Santo? Incendeia. Vem, toca fogo em mim. Para quê? Para que eu fale línguas, para que eu faça grandes coisas? Não. Esse arder simplesmente é amor. A chama que incendeia o coração do Senhor é o amor. Nada mais do que a caridade. É a caridade a grande chama no coração do Senhor Jesus. No coração menosprezado, ele diz a Santa Margarida Maria Alacoque: meu coração tão desprezado, meu coração tão tratado friamente. E, infelizmente, em especial, por aqueles que consagraram a vida a mim. Os que mais me ofendem são os que consagraram a vida a mim. São os que entregaram a vida a mim. Porque têm consciência do mal que fazem. Daí, irmãos, pedir ao Senhor que incendeie a alma é dizer: Senhor, toma conta de tudo em mim. Dirige todos os passos. Eu desejo imitar o teu amor. No grupo de oração passado, nós falávamos sobre o pecado. Falávamos sobre a importância de termos o conhecimento, conhecermos de fato o que significa o pecado. Da grandeza destruidora que o pecado tem na vida do ser humano, durante a vida do ser humano. Se soubéssemos a dimensão do mal do pecado, como dissemos na semana passada, nós teríamos um ódio, não qualquer ódio, um ódio destruidor, não, é um ódio divino, que nasce justamente do conhecimento deste amor que incendeia a alma daqueles que estão se colocando a serviço do reino. Daqueles que fizeram uma experiência com Deus, mas não somente experiência. Porque a razão e a experiência, eles não nos dão, de fato, o conhecimento necessário deste amor, desta caridade. É necessário que esta caridade incendeie o nosso coração sobre o influxo da fé. Porque é a fé que vai nos garantir que compreendemos que este amor que é transcendente, que esse amor que nos é dado, vem de uma força maior que aquela que nós possuímos em nós. O nosso amor ele é viciado, o nosso amor é um amor incompleto, é um amor enfraquecido, é um amor sem constância, é um amor infiel. Ou seja, não é amor. É um arremedo, poderíamos dizer assim. Mas dizer ao Espírito Santo: incendeia meu coração, incendeia minha alma, toca fogo, Espírito Santo, é dizer: toma posse de mim, me ensina a amar, para que eu aprenda o amor do Senhor, para que o divino ato do amor que Cristo exerceu por cada um de nós seja imitado na minha vida e eu esteja preparado para morrer, para mim mesmo, pelo outro, pelo Evangelho, pelo que é certo. Claro, uma morte incruenta. Não é a morte do tempo de Jesus, que era crucificado, maltratado, na espada. Mas nós precisamos conhecer a morte para os nossos desejos. Porque são eles que nos impedem
da verdadeira graça de Deus, da graça de amar, da graça de reconhecer o poder redentor do amor e da caridade de Cristo. Sem este coração aberto, preparado para que o Espírito Santo de fato incendeie cada um de nós nada podemos. É necessário que venhamos a crer. Crer de fato, de uma fé que transforme as nossas atitudes, de uma fé que faça que nasça em nós um verdadeiro temor de desagradar aquele que amamos, o Senhor. Mas para isso, nós temos que crer firmemente que nada poderá nos separar deste amor. Nada poderá nos tirar esta graça. Porque surgem problemas, dificuldades, sofrimentos, angústias, situações adversas que normalmente nos enfraquecem, que normalmente nos tomam o pensamento, as ações e fazem com que a fé que tanto lutamos para ter, de repente se enfraqueça ou se desmotive ou tome outro rumo no coração e no entendimento de cada um de nós. São Paulo nos ensina isso na carta aos Romanos. Pega, por favor, a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos de 35 a 39. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos de 35 a 39. Olha o que diz o texto. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, os perigos, a espada. Segundo está escrito, por sua causa somos postos à morte. O dia todo. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em tudo isto somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundeza, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, aquela tribulação que perturba a família. De repente é um filho que se extraviou. De repente são as contas que estão muito altas. De repente é o trabalho que não está correspondendo. É o marido que está desempregado. É a esposa que está doente. É a tribulação. A angústia, a perseguição. É alguém que se voltou para Deus e o outro não aceita. É alguém que está começando a conhecer o Evangelho, mas é logo questionado. É alguém na família que escutou a palavra, quer partilhar e é chacotado. Porque o que interessa é trabalho, o que interessa é estudo, não foi para isso que eu te criei. Agora não para de ir à igreja. São tantas as situações que o Evangelho nos causa dentro da família. A nudez, os perigos da vida, a mornidão. O ato de amor de Cristo, irmãos, ainda continua a nos salvar. É por isso que São Paulo diz: o que nos separará? Tribulação, espada, angústia, nudez. O que são essas coisas para quem conseguiu entender
que fez uma experiência na fé com Cristo Jesus, que fez uma experiência na razão com a palavra de Deus. O que são essas coisas? O que é tudo isso? O ato de amor de Cristo, o ato de amor de uma pessoa divina, ainda hoje, não somente naquela época, mas ainda hoje continua a nos salvar. Continua a salvar aqueles que creem, aqueles que abrem o coração, aqueles que se decidiram a viver a sua palavra. Em sua cruz, irmãos, o Senhor continua a nos defender contra todas as seduções do mundo e do diabo. E são muitas. São Paulo aqui falou em algumas: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez. Por tudo isso podemos passar. Mas a cruz de Cristo nos defende. Como? Eu vou pegar agora a cruz e vou botar diante dessas coisas. Pode ser. Mas eu estou colocando com fé de verdade. Mas quando São Paulo diz que a cruz de Cristo significa a fé que eu tenho na cruz de Cristo, a fé que eu tenho no ato de redenção que o Senhor fez por nós. E que ato é esse? O de morrer para si mesmo para que o outro viva. Do dar a vida pelo outro de fato. Quantos de nós não estamos dispostos a isso? Por isso, muitas vezes, as pessoas não dão os passos necessários para se encontrar com Deus. Acha que é carolice. Eu preciso ir à missa. Olha, esse final de semana foi um bafafá para muita gente. Que muitas pessoas não creram que tinham que ir, né? Eram 2 dias de preceito, né? Sábado e domingo. Muita gente não foi. Muita gente se utilizou. Eu escutei isso, até de uma pessoa querida. Não, a missa no sábado à noite está valendo de lá, mas não é a mesma missa, não é o mesmo preceito. Não, dá para perceber que a pessoa estava subvertendo o negócio, até deixei de lado, nem toquei a conversa mais. Isso é a fé. Isso é o crer no ato redentor. Ou então a missa não é a renovação deste mesmo ato, do sacrifício de Cristo. Entenderam como as pessoas vão à Santa Missa? Sem entender o que é a missa de verdade. Aí eu vou à igreja. Você vai na igreja, de repente vai lá, dá uma olhada e sai. Mas não é a mesma coisa que ir à missa. E a missa é ir à renovação do sacrifício diário de Cristo. O mesmo sacrifício que nos salvou e nos salva. Não podemos duvidar desta eficácia, da eficácia redentora que Cristo derrama. A obra redentora de Cristo, irmãos, né? Espera a todo o tempo ser derramada sobre seu corpo. Cristo é a cabeça. A cabeça derrama, há uma fluidez de graça, de bênção que se derrama de Cristo e sua obra redentora sobre todos nós. Mas por meio dos sacramentos. Por meio de uma vida sacramental. Por meio da fé daqueles que creem de fato. Daqueles que creem de fato, né? Cristo é a cabeça da humanidade e dele flui a vida e a graça. Para quem? Para quem não? Para quem? Para os membros do seu corpo, que é a igreja. De Cristo e da sua obra redentora, da sua cruz, do seu sacrifício, da sua obra de caridade, porque Cristo, ele não faz como nós. Eu vou fazer uma obra de caridade. Chama o meu primo, a minha irmã, o meu cunhado, mais ou menos alguém que eu gosto muito. Hoje Jesus falou sobre isso no Evangelho, não foi? Olha, chamou o fariseu e disse, olha, quando tu convidar alguém, não convida só teus parentes, não convida só os teus vizinhos, ou alguém que pode te retribuir. Tem gente que é assim, né?
gosta de convidar alguém abastado para, quem sabe, né? Eu vou cair nas graças dessa pessoa. Jesus diz que esse tipo de pensamento não é cristão. Ter amizades para querer coisas em troca. Se aproximar das pessoas para que possa ter garantias. Jesus diz não. Chama os coxos, os aleijados, aqueles que não podem te retribuir. Quando tu fazes isso, estás verdadeiramente amando e encontrando o reino dos céus. Vivemos em tempos em que as pessoas querem muito, né? Lavar as mãos das outras. Né? Eu lavo a tua, tu lava a minha, as duas se lavam e a gente estamos bem um com o outro, entendeu? Se é que você me entende. Nós vemos de tudo as pessoas tirarem proveito. Olha, por exemplo, até dessa desgraça que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Aquilo foi uma desgraça. Tanta vida jogada fora. Tanta vida perdida. Pelo bem, pelo mal. Vida perdida pelo bem e pelo mal. Pelo bem daqueles que estavam trabalhando e perderam a vida. Pelo mal daqueles que optaram por um caminho tenebroso para poder viver a sua vida. Quanta desgraça! E tem gente querendo tirar proveito dessas desgraças, fazendo palanque político, criando filosofia, criando ideologia, criando, sabe, narrativas para aparecer. O que não falta é vídeo. Vocês já viram a quantidade de vídeos que tem nas redes sociais sobre isso? Meu irmão, rola esse negócio, porque esse pessoal está tudo ganhando dinheiro, mostrando desgraça. A obra redentora de Cristo é maior do que todas essas tribulações, meus irmãos. Mas somente quando as almas se unem na fé e na caridade, e justamente em Cristo, é que a obra redentora de Cristo começa a fazer efeito na igreja e nos filhos da igreja. Quando a fé e a caridade se unem por meio de Cristo. E isso é uma realidade superior à vida que a gente tem. É por isso que aqueles que têm uma fé forte, inquebrantável, são logo chamados de doido. Porque quem acredita firmemente na obra redentora de Cristo não se deixa tomar nem pela fome, nem pela angústia, nem pela tribulação, nem pela perseguição, pela nudez, perigo, violência. Não, ele acredita que Deus vai dar a graça. Claro, ele não é um louco de sentar e esperar, agora eu vou esperar que Deus me... Não! Ele acredita no amor. Ele acredita nesta obra redentora do amor de Deus. E acreditar no amor é viver segundo o amor, é viver segundo a caridade. É entender que esta obra, esta realidade que é transcendente, que é sobrenatural, ela está no meio de nós, mas nós não a vemos porque nós só queremos tocar naquilo que é palpável. Por isso nós não entendemos esta obra de amor. E quando a gente começa a falar, as pessoas ficam até assim, não estou entendendo nada do que tu está dizendo. É porque a gente não está com o olhar sobre a cruz. Se tivéssemos os olhos sobre a cruz, a nossa resposta seria que nem a resposta dos santos da igreja. Qual a resposta dos santos da igreja? Imitar a Cristo. Viver a caridade de Cristo, viver o amor de Cristo, viver a entrega de Cristo, viver o sacrifício de Cristo. Eu sempre falo sobre isso, parece batido, mas é a realidade. Nós vivemos num mundo onde as pessoas preferem viver entorpecidas, anestesiadas. Eu não quero passar por um sofrimentozinho, eu não quero passar por uma angústia, eu não quero passar por uma demora. Se demorar um pouquinho o que eu quero, eu já fico angustiado, eu já fico depressivo, eu já fico ansioso, eu já quero me jogar na frente do carro, tem que ser do jeito que eu quero. A gente sabe que existem essas doenças. Mas o que de fato eu estou fazendo com a fé, com a religião?
Se eu não me utilizo dela para deixar que essa fluidez do amor e da caridade de Cristo se derrame sobre mim. Eu escutei agora esse dia, então fulano pediu para mim, a fulana ia para a missa. Ela vai para a missa, mas ela tem medo de voltar da missa. Sozinha. Diabo. Você está indo para a graça de Deus. A gente sabe que a gente tem tudo quanto é doidice. Mas o que custa acreditar, meu irmão? O que custa sair e dar passos? E eu não estou aqui falando de fofoca não com ninguém. Eu estou falando do que eu passo. Se não enfrentarmos os nossos medos, as nossas indecisões, as nossas ansiedades, nós vamos ser refém deles pro resto da vida. Ou estamos crendo na cruz e no sacrifício do Senhor, ou então a nossa vida vai continuar o mesmo. A mesma coisa do que antes da gente conhecer Cristo. Nós precisamos conhecer Cristo e conhecer de fato. E Cristo crucificado e ressuscitado. E isso se dá principalmente de uma maneira: na missa. Na missa. O sacrifício da cruz continua de forma misteriosa no sacrifício da missa. Eis o mistério da fé. Não é assim que o padre diz? Eis o mistério. É mistério. Mistério que tem que ser acreditado. Mistério que tem que ser dado crédito. Que tem que ser compreendido com o coração. Que tem que ser aceito de alma lavada. É o ato que sustenta o mundo, meus irmãos. Este ato redentor do Senhor que se renova na missa. Toda a Santa Missa. Eu tenho reparado um casal, sabe? Tem um casal que eu reparo eles onde a gente vai à missa. Aí até que um dia eu conversei com um homem, né? Ele é como comerciante daqui, do bairro. E eu encontrei, fui lá no comércio dele comprar alguma coisa. Aí falei, você vai lá e tal, trocamos uma ideia e tal. Aí ele me explicou, a gente vai à missa todos os dias por causa disso. Tivemos uma experiência com o Senhor e a primeira coisa que nos veio no coração muito forte no momento de oração é que tínhamos que ir à missa diária. Sem isso nós não podíamos. É mesmo, né? Mesmo sendo um empresário, mesmo tendo seu trabalho, nós não deixamos. Nós não deixamos a Santa Missa. Descobrimos que é ela que nos alimenta. Descobrimos que é a Eucaristia que nos sustenta, que é o perdão que recebemos todos os dias no ato de contrição, é que temos a força para seguir em frente. Uma fé, né? Não compreendida na sua profundidade total, porque nós não temos essa capacidade, mas que mesmo no seu mistério é concebido de maneira, entendeu? Absoluta. Eu achei bonito ver aquele casal daquela maneira. Eu achei bonito aquilo, né? A gente sabe que nem todos são assim, né? Mas aqueles que são, aqueles que compreendem, aqueles que se deixam tomar, aqueles que não se deixam levar pelas suas tribulações, pelas suas angústias, pelo espado, pela fome, pela nudez, pelos perigos, que todo mundo passa. Seja rico, seja pobre. Todo mundo passa por angústia, tribulação, nudez, fome. Todo mundo passa. A diferença entre um e outro é a fé. A experiência transformadora. A razão que começa a ser iluminada. Por isso, São João Paulo II vai dizer, num grande documento, que a fé e a razão são as duas asas de uma grande águia do Senhor, que toma o céu. Uma não pode viver sem a outra, né? Que uma águia não vai voar, não voa só com uma asa, né? Só com a fé, só com a razão, né? Pode. São as duas, uma iluminando a outra, uma auxiliando a outra.
E as duas nos levando a uma experiência. Entenderam? Fé, razão e experiência. Ninguém faz experiência parado, sem se mover, sem buscar. É a vida que se derrama no corpo místico, por meio dos sacramentos, da absolvição que ressuscita os mortos, pela Eucaristia que conserva a vida da graça e renova o fervor que o pecado enfraqueceu. É uma fonte de vida divina que flui dele, do Senhor, para nós, fluindo para a vida eterna. Irmãos, precisamos confiar no poder redentor de Cristo. Crer em sua palavra. Quando ele diz, vinde a mim. Vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados. Vinde a mim, vós que estáis sofrendo. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Meus irmãos, no nosso batismo, nós recebemos uma alma pura e resplandecente. Ao sermos batizados, recebemos uma alma pura e resplandecente. Mas o que o Senhor diz para nós hoje, desta nossa alma, que um dia foi pura e resplandecente pela graça do sacramento do batismo? Será que ele diz para nós, vede quão deformada ela está? Mas assim mesmo, deformados, o Senhor diz a nós, vinde a mim. Vinde a mim, comunidade Theotokos. Vós que estás com a inteligência obscurecida, vós que tendes a consciência extraviada, vós que estás com a vontade fraca, vós que tendes o coração obstinado pelo pecado, vinde a mim, e eu vos iluminarei, vos corrigirei, vos fortalecerei, vos ensinarei novamente o caminho da alegria e do amor do meu Pai. Vinde a mim, o Senhor nos diz hoje, do alto da sua cruz, vinde a mim, comunidade Theotokos, vinde a mim, meus filhos amados. Irmãos, o Senhor tem o poder de nos conduzir ao nosso fim último. E o fim último de cada homem é se configurar ao Verbo de Deus. Verbo que tem a personalidade da salvação. Personalidade única e real. A única que verdadeiramente existe. Não aquela que nós cremos, eu dizia isso na semana passada. Ele tem uma personalidade forte. Ele é forte, decidido, despachado. Ele fala mesmo na cara. Ele é uma pessoa, né? Assim a gente vai às vezes educando nossos filhos a ser um Zé Ninguém diante de Deus, a se tornar, né, um poço de pecados, de vaidade, orgulho, obstinação no pecado, de mente obscurecida, de vontade enfraquecida, de coração totalmente voltado ao mundo. Porque quando nos enchemos das nossas forças, das nossas inteligências, de tudo aquilo que queremos falar sobre nós, né? Eu falo bem, eu escrevo bem, eu canto bem. E só isso. Eu não entendo bem a Deus. Irmãos, é necessário que nós dirijamos nosso coração ao Senhor. E que esta palavra não somente nos acuse, mas também nos liberte.
O Senhor não acusa ninguém. Somos nós mesmos que nos acusamos. Quando endurecemos o coração com a sua palavra, quando não permitimos que o Espírito venha nos purificar e, de fato, incendeia a minha alma. Incendeia e purifica. Queima tudo que não presta. Tira tudo aquilo que não pertence a Deus. Por fim, meus irmãos, o Senhor deseja nos curar por meio do seu sangue derramado na sua cruz. São Paulo diz assim no capítulo 5 da mesma carta aos Romanos, versículo 21 do capítulo 5. Assim como o pecado reinou para a morte, assim também a graça reina pela justiça para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Se o pecado reinou um dia em nossas vidas, irmãos, é hora que deixemos que a graça e a justiça reinem em nós e voltemos nosso coração ao Senhor, reconhecendo a importância da sua obra redentora e de coração limpo e por vontade própria, na liberdade dos filhos de Deus, buscarmos os sacramentos, buscarmos o sacrifício diário, incruento, que todos os dias se faz sobre os altares das igrejas católicas. Quando no momento da transubstanciação, o Senhor diz: por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso. É neste momento que se derrama, é nesse momento que acontece o ofertório, é nesse momento em que o padre profere a doxologia, que os corações têm que estar abertos. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. É a missa, irmãos. É a missa, a grande graça que se renova e que continua todos os dias se derramando, fluindo do altar, abençoando os corações que creem, os corações que se preparam para receber corpo, alma, sangue e divindade de um Deus que é contínuo, que é vivo e que está no meio de nós.